Amém, bom dia, igreja. Você pode se sentar. Obrigado pelos 5 minutos que me restam, Júnior. Mas Deus vai fazer multiplicar o nosso tempo aqui. Você crê nisso? Amém. Hoje é a nossa segunda mensagem da série Cruz e Ressurreição. E nós escolhemos esse tema para trabalhar durante o mês de abril, porque na semana que vem nós teremos a nossa celebração especial de Páscoa. E eu costumo dizer que a Páscoa precisa ser a data mais importante na nossa vida como cristãos. Na sociedade que a gente vive, o Natal é mais valorizado que a Páscoa. Mas eu queria te dizer que a Páscoa precisa ser mais valorizada. Porque a Páscoa que fala da nossa fé, a Páscoa que fala de tudo aquilo que nós cantamos nessas últimas 2 canções. A Páscoa que fala dessa cruz que Jesus teve que tomar, mas também da ressurreição, que não fez com que ele ficasse nessa condição de morte, mas ele fosse trazido à vida. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. Mas eu estava me lembrando, hoje é considerado Domingo de Ramos. E você sabe o que é o Domingo de Ramos? Domingo de Ramos é aquele dia onde Jesus chegou em Jerusalém para a última semana de vida que ele passou nessa terra. E você sabe como que Jesus foi recebido no Domingo de Ramos? Ele foi recebido com ramos sendo estendidos ao longo do seu trajeto com honras. E a sensação e o sentimento do povo é: um profeta chegou até nós. Só que é muito interessante que aquelas mesmas pessoas que faziam parte desse povo que o acolheu nesse domingo, no próximo final de semana, estavam hostilizando a Jesus. E por conta das decisões das autoridades, ele foi castigado e o corpo dele foi moído. E ele tomou a cruz em nosso lugar. E eu fiquei pensando quantas vezes no nosso coração nós também somos assim. Em algum momento nós estendemos os ramos para Jesus, dizemos: Jesus, o Senhor é um profeta, o Senhor é o Filho de Deus, nada mais do que o Senhor importa para a minha vida. Em outros momentos, o nosso coração se fecha para o Senhor. E quem sabe há hostilidade no nosso coração para aquilo que Jesus quer fazer em nós e através de nós. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Quero ler com vocês do versículo 5 até o versículo 11. Filipenses 2, 5 a 11. Vou ler na Nova Bíblia Viva, diz assim: a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Contudo, foi por causa que Deus o elevou até a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Você pode dizer amém para essa verdade? Gente, esse texto, ele fala da essência da nossa fé. Ele é como que um resumo de tudo que nós cremos. E a gente está na semana da Páscoa, Começamos um tempo de preparação. E a Páscoa para nós significa adoração. Adorarmos e glorificarmos aquele que fez ato tão grande por nós. Tão grande de amor e de entrega e de rendição. Esse texto é muito poderoso, porque ele fala de fato naquilo que nós cremos. E uma curiosidade bem importante a respeito desse texto, e eu fiquei
pensando enquanto a gente participava do momento de louvor, tinha pedido para o Júnior fazer essa música Quebrantado, e ele emendou com uma outra que fala a respeito dessa verdade da cruz. E, gente, esse texto que nós lemos aqui, ele é um hino. Você sabia disso? Esse é um hino cristológico da igreja primitiva. Esse texto que nós lemos, do versículo 5 a 11, era cantado pelos primeiros cristãos. E os cristãos cantavam e afirmavam essas verdades. Imagine a adoração da igreja naquele momento, onde haviam testemunhado com os seus próprios olhos que Jesus havia vindo até eles, que Jesus havia caminhado com eles e que Jesus havia tomado a nossa cruz, mas que Jesus havia ressuscitado. Por isso a Páscoa é tempo de celebrar a vida, é tempo de celebrar a esperança, é tempo de celebrar tudo aquilo que Deus prometeu e continua cumprindo nas nossas vidas. E aqui, na verdade, o que o apóstolo Paulo faz? Ele usa esse cântico, esse hino, que já era cantado e conhecido na sua carta à igreja de Filipos, para fazer um convite para eles. E o versículo 5 ele é muito chave, quando na Revista Atualizada ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele vai falar o que Jesus fez. Mas eu gostei muito dessa versão que eu li, que ele diz: a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que foi mostrada por Cristo Jesus. Então, nesses minutos que me restam, para não perder a piada, eu queria te fazer um convite e te animar a seguir o exemplo de Jesus. E nesse tempo de preparação para a Páscoa, isso ser de fato uma preparação do nosso coração, como que se fosse para receber algo novo da parte de Deus, porque as coisas de Deus elas se renovam todos os dias. E essa verdade profunda do Evangelho, de que o Deus que nos ama e nos criou, se encarnou, esteve entre nós, morreu por nós, ressuscitou. E é muito especial quando diz nos últimos versículos que ele foi exaltado. E ele está hoje à destra de Deus, o Pai. O nosso Deus permanece vivo. Você pode dizer amém para isso, gente? O nosso Deus permanece vivo. E eu quero te convidar a fazer seguir o exemplo de Jesus, imitá-lo através de 3 atitudes que esse texto nos mostra. A atitude do esvaziamento, a atitude da humilhação e a atitude da obediência. Eu escolhi como tema para essa mensagem: tenha a atitude de Cristo. Tenha a atitude de Cristo. Em primeiro lugar, esse texto nos fala de esvaziamento. O termo no grego aqui é kenosis, e tem o sentido de desvestir-se de algo, tirar tudo que está ali, ou dentro, ou que está preenchendo o nosso coração, e tirar, desvestir-se. Jesus se esvaziou para estar entre nós. Consultando alguns autores, um pouco de divergência, alguns falam que Jesus não se desvestiu da sua natureza divina. E de fato, ele esteve entre nós como ser humano, mas ele não deixou de ser Deus, concorda comigo? E a gente crê, é base, é fundamento da nossa fé, de que Jesus era 100% Deus e 100% ser humano. E aqui, a interpretação de quando Jesus se esvazia diz respeito a ele entregar tudo o que ele tem para cumprir o propósito e o plano de Deus. É como se ele não deixasse de ter tudo aquilo, mas aquilo estivesse em stand-by, estivesse ali guardadinho para o momento exato. E o texto vai falar, quando Jesus é exaltado à direita de Deus, o Pai. Ele tinha um propósito, se aproximar de nós. Conseguiríamos nós recebermos algo de um Deus tão grande? Não, a presença dele iria nos fulminar. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Gente, quando a gente fala Todo-Poderoso, já parou para pensar que é Todo-Poderoso mesmo? E quanto a gente limita o Senhor. E por isso esse convite aqui é para a gente não limitar o Senhor, mas a gente preparar o nosso coração para tudo aquilo que Deus tem para nós. O que Jesus quer não é que nós nos esvaziemos da nossa essência. E semana passada, o
pastor Chico pregou a respeito de nós negarmos a nós mesmos e nós tomarmos a nossa cruz, e esse é o convite que o próprio Jesus faz para nós. Só que alguns confundem que isso é negar a si mesmo do ponto de vista de quem você é. Gente, a sua essência não precisa ser negada. O que precisa ser negado é a nossa natureza humana, pecadora, caída e que precisa de redenção. O que precisa ser negado é as nossas vontades estando em primeiro lugar. O que precisa ser negado é o eu no trono do coração. Falamos sobre isso no discipulado, né, Pablo? O eu no trono do coração precisa ser negado. E esse é o esvaziamento que o apóstolo Paulo se refere, que Jesus fez. Ele não precisou se esvaziar do pecado. Ele não deixou de ser quem ele era. Mas ele deixou em segundo plano todo o seu poder, os seus atributos, a sua natureza divina. E nós? Qual é o nosso movimento? Deixar também aquilo que é nosso para priorizar aquilo que é do Senhor. Esvaziar-se para nós diz respeito a criarmos espaço para algo preencher o nosso coração. Quem gosta de fazer arrumação aqui, levanta a mão. Não é legal quando você tira tudo do guarda-roupa assim? E aí você tem um monte de coisa que não estava lá dentro, mas você quer de algum jeito enfiar lá dentro. E aí você começa a selecionar o que é bom. Isso aqui não presta mais, isso aqui não vale a pena guardar. Tem gente que gosta de jogar tudo, né? Né, amor? Tem gente que gosta de guardar tudo também, né? Gente, quando a Bíblia fala para você se esvaziar, é para você fazer essa seleção do que presta e do que não presta. E a gente sabe dizer o que presta e o que não presta na nossa vida. Certo ou não? Você sabe dizer o que presta na sua vida? Sim ou não, gente? Eu sei dizer o que presta e o que não presta. Então eu me esvaziar, eu abrir espaço para ser preenchido pelo Senhor, pela presença do Espírito Santo de Deus. Gente, quando a gente toma essa atitude, a gente entende de fato o propósito da cruz e da ressurreição. Porque fazer isso, nós nunca conseguiríamos se Jesus não tivesse ido à frente, se Jesus não tivesse aberto o caminho, se Jesus não fosse o nosso exemplo. E o apóstolo Paulo ele vai falar aos Efésios: então desfaçam-se dessa velha maneira de viver, a velha natureza que era parceira nos seus maus caminhos, completamente corrompida, cheia de imoralidade e engano. É disso que a gente precisa se liberar, se desvestir, se esvaziar. E aí você pode pensar na tua vida particular, o que está me atrapalhando na minha caminhada com o Senhor? Do que eu preciso me esvaziar? O que hoje me preenche? Será que vem de Deus? Do que eu preciso me desfazer? Então a primeira atitude é a atitude do esvaziamento. A segunda atitude é a atitude da humilhação. Adotarmos uma atitude de humildade. E gente, vou falar uma coisa para vocês, é segredo, né? Fecha aí o ouvido para você não ouvir direito. Como nós somos orgulhosos. Daí você vai dizer para mim, você fala por você, né? Que é assim, o ser humano não reconhece o seu orgulho. Como nós somos orgulhosos. Então, quando a Bíblia fala sobre se humilhar, é prazeroso? Sim ou não? Quem que gosta aqui de se humilhar? Levanta a mão. Ninguém levanta a mão, gente. Nenhum para me apoiar. A gente não gosta. Mas esse é o caminho da cruz. Esse é o caminho do Evangelho. Eu preciso me humilhar. Humilhar-se para Jesus. Humilhar-se para ser preenchido pela presença dEle. Gente, para Jesus, humilhar-se era de fato se rebaixar, entre aspas, a nossa condição humana. Porque nós somos apenas criação de Deus e Ele é o próprio Deus. Então humilhar-se para Ele é dizer: ok, sou Deus, mas eu tenho um propósito lá que o Pai está me pedindo. Eu vou estar entre eles, na mesma condição deles.
E o que para nós pode significar se humilhar? Eu fico muito impactado, gente, com a humildade de Jesus. Você não fica? Que diante das autoridades, às vezes ele permanece em silêncio, quando é questionado e criticado. Que diante das pessoas que precisam, ele se apresenta como um servo. Que diante dos doutores da lei, mesmo sabendo muito mais. E Jesus disse certa vez, antes de Abraão existir, eu sou. Mas ele é humilde. E o quanto eu e você precisamos aprendermos a sermos humildes. Porque essa é a forma de nós testemunharmos de quem Deus é. Essa é a marca do cristão. Ser humilde nos identifica com o nosso mestre. Agora eu te pergunto, você está disposto a desenvolver essa virtude no teu caráter? Eu não posso te obrigar a ser humilde. Mas eu sei que o Senhor não nos obriga, mas Ele faz num convite gentil. Siga o meu exemplo. Seja humilde diante das circunstâncias. Às vezes as pessoas não são nem humildes diante de Deus. Já viu aquele cristão que reivindica as coisas diante de Deus? Não estou falando de você usar daquilo que Deus te deu, da autoridade para orar, mas estou dizendo sobre direitos, onde aponta o dedo para Deus e diz, o Senhor disse que ia fazer, o Senhor não fez. Senhor, olha aqui o que eu estou passando, e olha o que eu faço para o Senhor. Gente, muitas vezes nós caímos nessa tentação, sendo que o que nós deveríamos é nos apresentarmos aos pés dele, né? A atitude que Maria escolheu a melhor parte. E, gente, humildade diante de Deus, sabe o que é? Quebrantamento, um coração quebrantado. E humildade diante das pessoas é valorizá-las, colocá-las em primeiro lugar. E eu gosto muito do versículo que vem imediatamente antes desse texto que eu li, Filipenses 2, na segunda parte do versículo 3 e o versículo 4, quando diz assim, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Quanto é difícil isso para nós? Quanto é difícil isso para mim? Ser humano. O quanto é difícil isso para mim? Considerar o outro mais importante. A gente vive numa sociedade onde diz, você tem valor, faça tudo para você, satisfaça as tuas vontades, não deixa para depois. Compra parcelado, né, Rafa? A gente fala no curso de finanças algumas verdades ali para o pessoal não gosta muito, né? Mas a gente quer agora. Mas a humildade é entender o tempo de Deus, o plano de Deus. E Jesus não falou que nós precisaríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E onde, que ponto que está, às vezes, na nossa vida, o amar o próximo? Lá embaixo. Precisa estar equilibrado isso, gente. Amarmos a Deus, o próximo como nós amamos a nós mesmos. Também não podemos deixar de nos amarmos, porque Deus nos deu a tarefa de cuidarmos da nossa própria vida. Mas diz respeito a uma atitude de humildade e de valorização. E por fim, em terceiro lugar, terceira atitude que esse texto nos ensina é de obediência. Obediência. Alguma está ficando mais fácil que a outra? Só dá um feedback para mim. Está ficando mais fácil? Ou está piorando? O meu olhar é que parece que está piorando, mas vamos ver se a gente consegue chegar no final. Obediência. Obediência irrestrita a Deus, aos seus planos e propósitos. Gente, se tem alguém que obedeceu a Deus, que viveu nessa terra que eu e você pisamos, foi o Senhor Jesus. Ele obedeceu à risca. Não deixou nenhum detalhezinho para trás. Pensa na tua vida como filho. Se obedecia os seus pais à risca. Às vezes eles achavam que a gente estava obedecendo 100%, mas a gente sabia de algumas coisinhas que a gente não obedecia, né? Ou a gente achava que eles não achavam, ou que a gente não estava obedecendo. Mas aí tem a misericórdia, o amor incondicional. E com Deus também.
Não significa que Deus faça algo, mude algo no relacionamento conosco porque nós não obedecemos algo. Mas o quão abençoados nós somos quando obedecemos. O quanto nos identificamos com o Mestre. O quanto crescemos e amadurecemos na nossa fé. Gente, Jesus não titubeou. Você já titubeou? Quantas vezes? A gente titubeia. A gente fica na dúvida. A gente faz igual os discípulos, diz: Senhor, conta comigo com tudo. Como o apóstolo Pedro que falou. Negou a Jesus. E Deus ama o apóstolo Pedro, tá, gente? Ele continua sendo exemplo e testemunho para nós, que a humanidade dele está descrita e aberta e rasgada para o mundo inteiro ouvir desde há 2000 anos atrás. Quem dera fosse assim com a gente também, que as nossas debilidades estivessem expostas para que servisse de testemunho a conversão, a mudança, o agir de Deus, a transformação. Claro que na condição humana Jesus teve sensações, emoções, sentimentos. Claro, gente, nós somos seres humanos, formados por carne, osso, pensamentos, emoções, sentimentos. E sim, quando estava próximo da cruz, Jesus fez a seguinte oração ao Pai, lá em Mateus 14:35. Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu não vejo esse texto aqui como Jesus ter titubeado. Eu vejo esse texto aqui como Jesus mostrando para nós a sua humanidade. De dizer: Pai, eu não queria passar por isso, mas a tua vontade em primeiro lugar. Se nós fizéssemos assim, gente, Jesus não ia se desagradar de, quem sabe, as nossas cogitações, porque qual foi o final? Obediência. E o apóstolo Paulo fala, obedeceu até a morte, e morte de cruz. Sabe o que é legal do obedeceu até a morte? Porque obedeceu até o fim, não desistiu, não parou no caminho, não foi bem maior parte do trajeto e perdeu o final. E sabe o que nós corremos o risco como cristãos? Corremos a maior parte do trajeto e pisarmos na bola no final. Não sei se você já ouviu, mas nas estatísticas de acidentes automobilísticos, é muito maior o número de acidentes que acontecem quando a pessoa já está mais próxima ao local de destino do que no início e no meio da viagem. Por que isso? Ok, pode estar um pouco mais cansado? Não. Mas a nossa atenção tende a diminuir porque a gente pensa: aqui eu já conheço o trajeto, né? Entrou nessa rua aqui, eu já sei. Toda aquela atenção que a gente pode experimentar no trajeto, de olhar onde tem carro, onde não tem, né? As luzes, se for à noite, ela tem uma tendência de relaxamento. E aí pode haver a perda no final. E é mais ou menos isso que Jesus quis mostrar, que a gente não pode relaxar no final, tem que ser até o fim. Diga junto comigo: até o fim. Até o fim. Fale de novo: até o fim. Até o fim. E eu te pergunto, quais são hoje os nossos desafios de obediência? Eu sei que Deus pede obediência diferente para cada um de nós, né? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre, Ele conhece o nosso coração. Não quer dizer que Ele peça para um mais que para outro, mas os desafios que eu tenho são diferentes dos seus e vice-versa. O que Deus pede para te obedecer, quem sabe diz respeito a coisa muito particular da sua vida, do teu relacionamento conjugal, com o relacionamento com os teus filhos, quem sabe diz respeito ao seu trabalho, ou ainda diz respeito à igreja, ao ministério, decisões, coisas muito particulares. Será que eu e você temos sido obedientes a Deus? Esse texto me confronta e me desafia a seguir o exemplo do Mestre nessas 3 atitudes. Você lembra as 3? Vamos ver. Primeira atitude, esvaziar-se ou esvaziamento. Segunda atitude, humilhar-se ou humilhação. E a terceira atitude, obediência. Será que essas atitudes são vistas na nossa vida? Só posso te dizer uma coisa: vá para Deus e deixe que Ele te mostre.
e que Ele te aponte o caminho e que Ele te transforme. Somente assim, a nossa pregação sobre a cruz e a ressurreição vai ter autoridade para alcançar o coração das pessoas. E esse é o propósito final. Jesus tinha um propósito final. Esse caminho que ele trilhou era para alcançar o propósito final do Pai. Qual é o propósito final do Pai para cada um de nós? A gente está numa caminhada ou numa corrida. E o que essas atitudes hoje podem contribuir para eu alcançar o propósito final que Deus tem para a minha vida? E alcançar o propósito final que Deus tem para a minha vida faz com que quem seja glorificado? Quem? O Senhor. E esse texto termina dizendo isso. Contudo, foi por causa que Deus o elevou até a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Tudo que Jesus fez trouxe como consequência ser glorificado. Tudo que nós fizermos nessa entrega e rendição precisa ser para o Senhor ser glorificado através das nossas vidas, porque isso vai alcançar os corações com essa mensagem poderosa do Evangelho que eu e você temos nas nossas mãos. Que assim como as escolhas de Jesus glorificaram o Pai, assim seja na nossa vida. Você pode dizer amém para isso? Vamos ficar de pé e vamos orar. Obrigado pela tua paciência aí com relação ao nosso horário. Feche teus olhos, diga para o Senhor o que pega mais. Senhor, quem sabe eu comecei a me esvaziar e me humilhar, mas obedecer está difícil. Ou quem sabe eu não consigo dar o primeiro passo. Deus conhece o nosso coração e Ele quer uma resposta sua, minha, nossa. Feche teus olhos. Ore ao Senhor. Pai, muito obrigado, Jesus, porque a Tua palavra nos desafia, nos confronta e ministra o nosso coração, Pai. Deus, que essas atitudes sejam vistas em nós, Pai. Deus, quebra tudo aquilo que não condiz na nossa vida com o Senhor, Pai, para que as nossas vidas sejam um testemunho de quem Tu és, Pai. Deus, que enquanto a gente medita nessa semana, nesse mês, sobre a cruz e a ressurreição, Pai, sobre tudo aquilo que o Senhor fez por nós, por amor a nós, Pai, tudo isso nos confronte para mudança, para transformação, para crescimento, para amadurecimento, Senhor. Pai, nos ajuda a nos esvaziarmos de nós mesmos, Pai, nos ajuda a nos humilharmos, Pai, e nos ajuda de fato a Te obedecermos, Pai, em todas as coisas. Contamos com a Tua graça, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.